Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, primeiro livro do Evangelho, Mateus, versículo de número 6, e nós vamos ler dos versículos 19 a 21, depois nós vamos ver do 33 ao 34. Primeiramente, nós vamos abrir, eu vou ler da NVI, Nova Versão Internacional, e depois eu quero ler da minha Bíblia predileta atual, que é a Bíblia na linguagem contemporânea. Então, vamos ler Mateus, capítulo de número 6, versículos 19 a 21. Diz assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Versículo de número 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos ler, agora eu vou ler da Bíblia a Mensagem, que é a Bíblia na linguagem contemporânea, que ela é um pouco mais detalhada. Versículos 19 a 21 diz assim: Não acumulem neste mundo tesouros que podem ser devorados por traças, corroídos pela ferrugem ou, pior, roubados. Prefiram um tesouro no céu, pois ali estará salvo das traças, da ferrugem e dos ladrões. Não parece óbvio? Saibam que o lugar em que vocês mais desejam estar é perto do seu tesouro, e é lá que acabarão indo parar. Versículos número 33. Quero convencê-los a relaxar, a não se preocuparem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar, correspondendo assim ao cuidado de Deus. Orientem a sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora e não se preocupem quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Vamos orar? Senhor, nós queremos nesta hora abrir os nossos corações. Eu te peço, Pai, que o teu Santo Espírito passeie no nosso meio, que cada mente esteja cativa ao teu pensamento, à tua palavra, e que, Senhor, nós possamos sair daqui com o coração transformado. Que não sejamos somente ouvintes da palavra, mas praticantes dessa palavra, que é a tua verdade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: Amém. Eu queria falar para vocês hoje pela manhã sobre ansiedade. E o último versículo diz, principalmente, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque basta a cada dia o seu próprio mal. A ansiedade é um mal que está corroendo os nossos corações. Depois eu vou ler para vocês algumas estatísticas, principalmente da cidade de São Paulo, o que é que a ansiedade, 43% da população de São Paulo sofre de estresse, sofre de ansiedade e sofre de depressão. Quais são os problemas gerados na ansiedade? E esses versículos que nós lemos em Mateus, capítulo de número 6, estão nos falando sobre ansiedade. Tem um versículo em Filipenses que diz assim: por que andais ansiosos por coisa alguma? Nós somos um povo, uma sociedade marcada pela ansiedade, pela preocupação e pelo medo. E tem duas palavras que as pessoas dizem muito, duas frases, não palavras, mas duas frases de autoajuda, que as pessoas dizem muito.
E eu não sei, eu tenho a impressão que todas as vezes que eu subo nesse púlpito, que não é frequente, então talvez você não tenha ouvido eu dizer isso ainda, mas eu falo sobre isso. Tem uma frase que diz assim: o que eu quero é ser feliz. É claro, já recebi inúmeros e-mails de pessoas me perguntando: Jerusa, eu não tenho o direito de ser feliz? E depois dessa pergunta, eu não tenho o direito de ser feliz, a pessoa me fala algumas coisas, ou as pessoas me falam algumas coisas que realmente não lhes dá o direito de ser feliz com certos tipos de atitudes. Tem até uma música da Xuxa, né? O que eu quero é ser feliz. Isso, a Xuxa já está com 50 e tantos anos. Então, há muitos anos que essa frase corre no nosso cotidiano, no nosso imaginário. O que eu quero é ser feliz. Então, eu não sei se essa frase, ela está no imaginário das pessoas e forma conceitos, ou se é porque já existe esse conceito na nossa sociedade de que o que importa é que eu seja feliz, e é por isso que tem tantas músicas falando o que eu quero é ser feliz. Existe também uma outra frase muito citada e que eu morro de medo quando a frase é dita. Como é que você interpreta essa frase? Tem uma frase, ela é muito bonita, em latim, que diz carpe diem. Seize the moment, em inglês. E em português é viva o momento. Seja feliz, viva o momento. O que importa é viver o momento. E todas as vezes que eu escuto essa frase, eu fico com medo de como que você vai interpretar essa frase. Porque a interpretação dessa frase pode ser duas. Uma é, viva o momento, a circunstância, o instante que se lhe apresenta agora. Não importam as consequências. Viva o momento. Seja feliz. O que quer que seja essa frase, seja feliz. Quem me conhece de perto sabe que eu sou uma fã incondicional do escritor e psicanalista Rubem Alves. Então, como eu vivo lendo os livros dele, ainda faltam umas 10 páginas, li um livro muito gostoso nessas férias, chamada Do Universo à Jabuticaba. Quero recomendar para vocês. Mas o Rubem Alves, ele infelizmente faleceu ano passado. Rubem Alves era muito poético. E ele fala muito sobre felicidade, e ele diz o seguinte: eu tenho uma notícia muito triste para você. Não existe felicidade. E aí, claro, você tem que ler o resto que ele falou. E ele fala sobre esse, não foi dele que eu tirei isso aqui, mas ele também fala sobre esse viva o momento. Ele fala muito assim, que não importa o destino, o que importam são os pequenos detalhes pelo caminho. Essa é uma frase de Rubem Alves, ele fala em quase todo o livro dele. Mas viver o momento pode ser, faça o que se lhe apresenta ali na hora, como também pode ser, você pode interpretar de outra maneira. Essa frase do Rubem Alves que diz assim: observe os pequenos detalhes enquanto você vive. Então, por exemplo, eu estava vendo aquele pôr do sol, eu vi nessas minhas férias um pôr do sol igual àquele pôr do sol que tinha naquele PowerPoint de uma música. Que aí eu me lembrei da minha cunhada, que ficou igual àquela mulher, na ponta de uma pedra, que eu não tive coragem de ir, na ponta de uma pedra, em cima de uma pedra, que era muito perigoso ir lá, para poder contemplar o pôr do sol, igualzinho àquela mulher do PowerPoint. Eu falei, eu não tenho coragem, eu olhei de um lugar bem mais baixo, mas consegui contemplar a beleza. Aquilo ali é viver o momento, não se preocupar com aquela pedra tão alta, mas você contemplar aquele pôr do sol, contemplar o nascer do sol, contemplar as coisas belas enquanto você viaja, enquanto você vive, conseguir desviar os seus olhos para ver as coisas bonitas que estão acontecendo no momento, mais do que as coisas negativas. Por quê? Porque viver o momento, se você vive uma circunstância que se lhe aparece e você diz, eu vou curtir esse momento, não importam as circunstâncias, vão trazer consequências. As consequências virão de carpe diem. Se
esse carpe diem, se viver esse momento, é algo que trará consequências negativas às pessoas ao seu redor. Foi Leandro Carnal, o filósofo, que falou: não culpe nem o marido, nem a mulher, nem seus filhos, nem a sua família pelas suas escolhas. E viver o momento envolve escolhas. Dependendo da escolha que você fizer naquele momento, haverá consequências. E aí o Ricardo Gondim diz o seguinte: tudo que você... Falei do filósofo Leandro Carnal, tenho que falar do teólogo Ricardo Gondim. Também já falou em muitas das mensagens deles que cada atitude, cada ação, cada comportamento seu é como uma pedra que você joga num rio e que trará ondas eternas e que trará desdobramentos, não somente para a sua vida, como para a vida das pessoas ao seu redor. Então, como é que é viver esse momento? Precisamos sim viver cada momento do nosso dia, e nós vamos já para esse versículo que diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta a cada dia o seu próprio mal. Porém, esse versículo não quer dizer que você vá agir na sua vida, ou se comportar, ou fazer escolhas impulsivas e momentâneas que vá trazer desdobramentos, consequências drásticas e negativas para você e para as pessoas com quem você convive. Porque cada atitude sua trará ondas, fará ondas até a eternidade. E prejudicará ou beneficiará as pessoas que lhe rodeiam. Então, essa frase que nós vimos, esse versículo que a gente leu: por que vos preocupais com o dia de amanhã? Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Pode ser interpretado como: primeiro, colocar a sua prioridade no hoje. Evitar de se preocupar com o que ainda não existe. E é isso que traz ansiedade. Você se preocupar com coisas que ainda não aconteceram. Mateus 6,34 diz assim: não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Vamos viver o dia a dia, vamos nos preocupar com o que está acontecendo hoje e vamos deixar que o amanhã cuide de si mesmo. Então, esses versículos precisam ser colocados dentro de um pano de fundo. Então, o que é que Jesus estava querendo dizer? Ele estava falando para os discípulos sobre preocupações diárias, que nós nos preocupamos todo dia com o ter. E aí é tão interessante. Gente, quando foi que Jesus falou essas palavras? Há mais de 2000 anos. E essas palavras são pertinentes para nós hoje. Nós, hoje, do século 21, somos pessoas extremamente preocupadas com o dia a dia. Nós somos preocupados com o ter. Então, vamos ver o que é ansiedade. Ansiedade é um grande mal-estar físico e psíquico. É um sentimento de agonia. É uma angústia, é uma aflição que pode ter motivos imaginários e podem ter motivos reais. Então, às vezes a pessoa tem aí, já é outra coisa mais drástica, transtorno de ansiedade generalizada. Você está ansioso, você tem taquicardia, você tem síndrome de pânico, você está com medo. Aí eu digo assim: por que você está com medo? Eu não sei. Eu tenho medo que alguma coisa me aconteça. Mas você tem algum sinal de que alguma coisa vai acontecer? Não, mas eu tenho medo. Nós somos, principalmente nas grandes capitais do Brasil, nós somos pessoas extremamente ansiosas e preocupadas e com medo de tudo. Eu, Silvia Jerusa, quando eu vejo duas motos, porque eu já fui assaltada, eu começo a me tremer. Quando eu vejo duas pessoas numa moto, eu já fico me tremendo. Eu já fico ansiosa. Eu chego em casa, eu saio do meu consultório 10h40 da noite, passo pela Avenida Santo Amaro, passo pela Roberto Marinho, que está cheio de craqueiros. Eu já passo, vou bem devagar para esperar o farol abrir. Quando eu chego em casa, eu faço assim, ó. O meu ombro fica duro, tenso, de passar às 11 horas ali na Roberto Marinho, na Avenida Roberto Marinho. Eu imagino as pessoas que passam. E quando o ex manda gente para dentro das comunidades, e que você está seguindo o ex e ele te manda para um lugar que você
nunca imaginou e que é super perigoso. E quando você passa dentro de lugares muito escuros, à noite, principalmente e o trânsito parado e dá arrastão. Eu moro perto de um lugar que tem muitos arrastões. Se você sair 7 horas da manhã, a ponte para e aí começam a roubar celular, carteira, relógio, papapá. Então, eu já estou cheia de invenções, porque se fizerem arrastão, eu já escondo isso, escondo aquilo outro. Eu vivo com medo. Mas com medo, quer dizer, vamos mudar aqui. Nós vivemos com medo de assaltos, de outras coisas piores. Então, o que é ansiedade? É uma aflição, uma agonia por coisas imaginárias, mas também pode ser por coisas reais. Ou a aflição pode ser um desejo veemente e impaciente, uma pessoa que vive ansiosa. Eu conheço pessoas tão ansiosas que as mãos delas são geladas, que pinga suor, de ansiedade, de medo, sem você saber do quê? Então, a ansiedade pode vir carregada de medo e pode vir carregada também de preocupações. Às vezes, eu vou confessar para vocês, eu digo, Senhor, deixa eu viver mais um pouco, porque eu preciso ver os meus netos casarem. Senhor, deixa eu viver mais um pouco, porque eu preciso ver os meus netos se formarem. E aí, a gente já formou os filhos, a gente já casou os filhos, e agora nós, os avós, já estamos nos preocupando, sem necessidade, porque eles já têm pai, já têm mãe. Como será o futuro dos nossos netos? Então, nós somos seres humanos extremamente preocupados o tempo todo. E aqui nós vemos Jesus falando sobre medos imaginários. Ele diz, por que vocês estão preocupados com o dia de amanhã? A Bíblia, a mensagem, tem um dos versículos que diz assim, você acha que você vai aumentar uma estatura ao se olhar no espelho? Você vai aumentar um côvado a sua estatura com a sua preocupação? A ansiedade, ela pode também ser causada pelo ter. A ansiedade que as pessoas têm hoje, no século 21, hoje, na atualidade, nós estamos preocupados mais com ter do que com ser. E eu quero falar para vocês uma coisa meio complicada, mas que eu vou explicar. René Girard, um filósofo, explica o seguinte, que todo ser humano tem uma coisa chamada o desejo mimético. Que nós, como seres humanos, queremos algo, pode colocar aí no PowerPoint que eu coloquei para vocês entenderem bem bonitinho, é que a gente muitas vezes quer usar uma grife X ou Y, não porque a gente goste daquela grife, ou daquela roupa, ou daquele sapato, ou daquele carro. Mas é porque uma pessoa famosa tem aquilo ali. Então, a gente vê a propaganda e a gente diz assim, eu quero também. Por quê? Porque a gente acha que tendo aquela marca, usando aquela marca, que fulano tem e que fulano é famoso, a gente também vai ser alguém. E a gente começa a projetar em ter aquela marca, ter aquele carro, ter aquele marido da fulana, ou esposa do fulano, ter aquilo ali que o meu vizinho tem, que o meu amigo tem, que a minha amiga tem, vai me fazer ser alguém. E aí a gente fica ansiosamente no corre-corre da vida, atrás de ter, em vez de sermos. Deu para entender o que é desejo mimético? Então, ele tem aquilo que eu quero, e eu quero porque ele tem. Eu quero aquilo que ela tem. E eu só quero porque ela tem. Porque se ela não tivesse, as atrizes famosas aí que usam grifes, aí você diz, eu quero usar aquele vestido. Porque se eu usar aquele vestido, isso é um desejo inconsciente. Quem sabe eu não vou ser igual a ela. Quem sabe eu não vou ser famosa como ela. Eu vou me sentir gente se eu tiver aquela roupa, aquele sapato, aquela bolsa. E eu não vou falar de uma marca de bolsa que uma vez eu fiquei falando. Depois a pessoa veio conversar comigo e disse, você ficou falando mal dessa bolsa? E eu estava escondendo a minha debaixo do assento, porque eu fiquei morrendo de vergonha, porque eu tinha essa bolsa. E depois eu já vi essa pessoa com essa bolsa várias vezes, mas às vezes a gente paga. A gente não, né? Vocês
4, 5 mil reais por uma bolsa de plástico. Nem de couro é. Só porque tem 2 letras. E a gente diz, não, mas eu quero essa bolsa porque a atriz fulana de tal só usa essa marca e eu quero a bolsa. E quando você vê a bolsa, ela é tão brega, tão feia, mas ela tem aquelas 2 letras maravilhosas que todo mundo quer ter para poder se parecer com aquelas atrizes do tapete vermelho, do Oscar, etc, etc. Vocês lembram do John Lennon? Quem é da época do John Lennon, que ele foi assassinado na frente da casa dele, porque aquele fã, todos os dias estava em frente à casa do John Lennon e era louco pelo John Lennon. E ele tinha um desejo inconsciente de ser igual ao John Lennon. E ele queria tanto ser o John Lennon, que ele ficou tão obcecado pelo John Lennon, que acabou assassinando o John Lennon no auge da sua carreira. Porque a ansiedade de ter pode sim causar violência nas pessoas. A maioria das vezes o ser humano coloca o seu bem-estar pensando que a sua felicidade se encontra em ter. Eu quero ser bem-sucedido profissionalmente. Às vezes a gente compra um carro, já falei isso aqui muitas vezes, a gente compra um carro, aí passa um outro que a gente acha que é mais bonito, acabou de comprar o carro, aí você diz assim, não, mas o ano que vem eu vou ter carro X, porque bonito mesmo, bom mesmo, é aquele ali. Não, a gente compra, uma TV e a gente está super feliz, porque agora tem uma televisão HD, não sei o quê. Aí vem uma propaganda de uma TV bem maior do que a sua e você diz assim, 4K, por exemplo. Não, mas o ano que vem eu vou ter uma televisão 4K. E aí você passa o dia todo trabalhando feito louca, correndo, trabalhando para ter uma televisão de 60 polegadas 4K. E aí a vida vai passando, você vai se estressando, seus filhos vão crescendo, o amor vai... Você não tem tempo de amar, porque você precisa ter aquela televisão 4K, que a propaganda, todos os dias que entra na sua casa, lhe diz que você precisa ter. Quais são os malefícios, quais são os males que a ansiedade causa em nós? Por que Jesus, há mais de 2000 anos, disse assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Teve um estudo científico feito pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas em São Paulo, que falou o seguinte, a ansiedade causa dor crônica, 45% das pessoas que têm ansiedade têm dores crônicas, 30% das pessoas que sofrem de ansiedade têm doenças respiratórias, artrite e doenças cardiovasculares, 11% das pessoas que sofrem de ansiedade tem artrite e doenças cardiovasculares e 23% das pessoas ansiosas têm hipertensão, problemas cardíacos. Então, eu tenho uma notícia ruim para os paulistas, nós os paulistas, que nós os paulistas, o São Paulo é a cidade que tem mais número de pessoas ansiosas no Brasil. Mais de 2,2 milhões de pessoas na grande São Paulo, isto é, 20% da população de São Paulo sofrem de ansiedade. E dentre elas, 990 mil pessoas sofrem com episódios de dores crônicas. Aí, às vezes, você está em casa e você diz assim, eu estou com tanta dor. Aí você vai no médico, faz tomografia computadorizada, bate raio-x, faz tudo, e o médico diz, olha, você não tem nada. E aí, você vai para o neurologista diz, olha, você não tem nada. Aí você vai para o psiquiatra, tá, gente? Vai para o psiquiatra, ele diz assim, você está ansioso. Você precisa se tratar, você precisa parar, você precisa respirar, você precisa analisar o que você está fazendo que está lhe causando tanto estresse. Aí você trabalha. Olha, eu estava fazendo as contas ontem, 2,2 milhões de pessoas é exatamente a população de Fortaleza. Fortaleza está com 2 milhões e agora eu acho que é 2 milhões e 200.
É uma cidade inteira de gente ansiosa, estressada, depressiva, que hoje eu nem vou falar de depressão, mas a ansiedade vem junto, que a gente chama de comorbidade, vem junto com depressão. 2,2 milhões de pessoas na cidade de São Paulo estão ansiosas, sofrem de ansiedade, sofrem de dores crônicas. E a psiquiatria, eu nem vou falar o que é que a psiquiatria explica, depois vocês procuram, mas a ansiedade também gera inflamação. Inflamação, porque ela ativa as células inflamatórias. O estresse ativa as células inflamatórias. Por isso que é tão importante nós revermos as nossas prioridades. Qual é a sua prioridade? Então, Jesus nos diz o seguinte: reavalie as suas prioridades. Não ajuntem tesouros aqui na terra, e sim no céu. Isto é, olhe como está a sua vida espiritual. Qual é o tempo que você separa para você ir à casa de Deus, para ir para a igreja? Qual o tempo que você separa para ler a palavra? Qual o tempo que você separa para fazer o seu devocional? Eu não tenho tempo. Porque Jesus diz assim: porque onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. E eu queria lhe perguntar hoje pela manhã: onde está o seu coração? Está no trabalho? Está em ter? Está em ajuntar tesouros na terra, onde as traças vão comer? Ou, aí diz assim, ou pior, ser roubados? Onde está o seu coração? Seu coração está na casa de praia? Está na casa que você vai todo fim de semana e você não tem tempo de buscar, de ouvir? A Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Não tem como nós termos fé, não tem como nós cultivarmos a vida espiritual se nós vivermos no corre-corre atrás de coisas que não vão acrescentar ao nosso espírito. Reavalie as suas prioridades. Por que andais ansiosos pelo dia de amanhã? Chama-se pré-ocupação. Preocupação é você se ocupar de algo, se preocupar, você se ocupar previamente de uma coisa que nem aconteceu e talvez nem vá acontecer. Então, hoje, eu já estou preocupado com o futuro. Como é que vai ser o meu futuro? Calma. Jesus diz, basta a cada dia o seu próprio mal. Cada dia vai cuidando de si. Deixe fluir. Avalie a sua vida espiritual. Preencha isso que hoje nós dissemos aqui no culto. Preencha. Deixe o Espírito Santo encher o seu coração. E as coisas vão fluir. Salmo de número 1, que o Ricardo leu hoje. O homem que medita, o homem ou a mulher que medita na lei do Senhor todos os dias, que se alimenta da palavra, será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, dará os seus frutos quando? Na estação certa. Cada dia vai cuidar de si mesmo. E tudo quanto fizer, dará certo. Tudo quanto fizer, tem outras versões que dizem, prosperará. E aí, vou de novo usar o meu querido Rubem Alves, que ele diz o seguinte, que o medo do futuro existe dentro da gente. O medo do futuro está no nosso imaginário. E ele diz que é como se a gente fosse comer uma maçã vermelha, bonita. Aí quando a gente morde a maçã, a gente vê que tem um verme dentro da maçã. E ele diz que o medo do futuro é um verme dentro da nossa alma, que tem que sair de dentro, não vem de fora esse medo, vem de dentro da nossa imaginação. Guimarães Rosa, escritor Guimarães Rosa, é que diz que a felicidade acontece, que a gente fica, eu preciso ser feliz, eu preciso ser feliz, eu quero ser feliz, eu preciso ser feliz. E Guimarães Rosa diz assim, olha, a felicidade, ela acontece nos momentos de raras distrações. Ela vem quando a gente menos espera. E eu já falei aqui, no púlpito da Betesda, que a felicidade, se eu já ouvi, já li em algum lugar, é como uma borboleta. Quanto mais você caçá-la, menos você a atinge. Mas quando você para,
quando você relaxa, ela vem suavemente e pousa nos seus ombros. Então, a felicidade está também em relaxar, descansa. Para de pensar tanto, para de ficar procurando. E tem gente que é ansioso porque fica maquinando, puxar o tapete do colega, puxar o tapete de não sei quem, fofoca, maledicência. Essa pessoa não vai conseguir ser feliz. Uma pessoa que fica o tempo todo arrastando o tapete do outro porque eu preciso crescer. Nessas férias eu estava conversando com o Ricardo, que há muito tempo, comecei a fazer um mestrado e eu li um texto de Sartre. Vou até procurar de novo para ler agora, na minha maturidade, porque na época eu foi indignada com Paul Sartre, porque ele dizia o seguinte nesse texto. Eu acho que é o ser e o servo, alguma coisa com servo. E o texto dizia assim, que para você subir na vida, é mais ou menos, eu estou dizendo nas minhas palavras, claro que as palavras dele são mais bonitas e mais difíceis. Para você subir na vida, você tem sempre que ocupar o lugar de outra pessoa. Então, o ser humano vive lutando para derrubar um e ocupar o lugar de outro. Mais ou menos assim. Eu me lembro que nessa época que eu li esse texto, fiquei toda indignada. Fui conversar com o Ricardo, eu digo, é um absurdo, esse cara é um pessimista e blá, 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 nhanhanhã. E fiquei indignada com o texto. Eu era obrigada a ler esse texto e fazer uma resenha. E foi difícil. E o Ricardo, calma, Jerusa, não é assim. E eu, desde aquela época, abominei esse cara. E quando citam Sartre, eu digo, Mas, passados os anos, infelizmente, veio a maturidade. Mas também, se não viesse a maturidade, teria vindo a morte, né? Então, eu tenho que estar feliz. Veio a maturidade, depois de muito ler, de muito viver. Eu falei, pois não é que o cara estava certo? Porque, pela minha vivência, muita gente que acha que só pode e que só vai conseguir subir na vida, ser bem-sucedida na vida. E muitas vezes a ansiedade se instala no nosso coração porque a gente quer o quê? Eu quero o lugar daquela pessoa. Eu quero o lugar daquela pessoa. Eu, Silvia Jerusa, na minha inocência, achava que não, que você pode ser bem-sucedido. Eu também posso, você pode, que ninguém precisa puxar o tapete de ninguém. Mas, ao viver mais tempo, eu comecei a ver que realmente é isso que acontece. As pessoas querem vencer na vida, mas elas não querem vencer junto com você. Elas querem o teu lugar. Elas querem a tua vaga. E aí você vê São Paulo, o Brasil, 13,5 milhões de pessoas desempregadas. É claro que está todo mundo dando de ombro no outro para poder ocupar a vaga do outro. Aí eu digo, Paul Sartre tinha razão e eu, na minha inocência, achava que ele não tinha razão na época que eu li esse texto. Mas aí, Rubem Alves nos adverte o seguinte, muitas vezes a nossa infelicidade se deve ao fato de nós sermos cegos nos pequenos detalhes no caminho. De nós somente corrermos, sermos cegos para coisas positivas que existem ao nosso redor. E aí eu vou ler na Bíblia a mensagem, Mateus 6, 22 e 23, que diz assim, os olhos são as janelas do corpo. Se vocês abrirem bem os olhos com admiração e fé, o seu corpo se encherá de luz. Se viverem com olhos cheios de cobiça e desconfiança, o seu corpo será um celeiro cheio de grãos mofados. Se vocês fecharem as cortinas dessas janelas, a sua vida será uma escuridão. Por quê? Quando a lâmpada espalha luz, se você é um ser humano que espalha luz, que espalha bondade, que tem outros olhos renovados pelo Espírito de Deus, nós vemos o mundo colorido. Quando a lâmpada espalha a escuridão,
gente querendo subir às custas de outras pessoas, o mundo fica tenebroso. Versículos 25 e 26 dizem assim, Mateus 6. Se vocês decidirem por Deus, vivendo para cultuá-lo, não ficarão aflitos com a comida que terão de pôr na mesa, ou se o guarda-roupa está fora de moda. Há muito mais coisas na vida que a comida que vai para o estômago. Então, para nós vivermos sabiamente, nós precisamos ter olhos novos. Nós precisamos ter olhos espirituais. Nós precisamos ter prioridades na nossa vida. Qual é a sua prioridade? Para nós, e aí conta-se a história de um homem que andava pela floresta. Aí a floresta estava escura, ele ouviu o rugir de um leão e correu. Mas aí, como estava escuro, ele caiu num precipício. Quando ele estava se agarrando num galho de uma árvore, cai, não cai, olhou para o lado e viu um morango. Aí ele arrancou o morango e comeu o morango. Aí você me pergunta, Jerusa, e o fim da história? Não tem fim da história, se ele caiu, se ele não caiu. Qual é a moral dessa história? É que se você tiver, você precisa ter olhos novos, mesmo na beira do precipício. Você precisa saber olhar sabiamente. Sêneca, o filósofo, que também eu gosto muito, ele tem uma frase que é importantíssima para nós, que diz assim: nós, pobres seres mortais, vivemos como se fôssemos imortais. A gente vive no corre-corre, a gente vive ansioso, a gente vive preocupado pelo dia de amanhã e sem estarmos conscientes da nossa mortalidade. A gente só fica consciente de que nós somos seres mortais ou quando a gente vai para um funeral ou quando a gente atinge certa idade que a gente diz assim, só me restam mais 14 anos, só me restam mais 20, só me restam mais 25. E agora, o que é que eu faço? E agora? Nós, pobres seres mortais, vivemos como se fossem imortais, como se fôssemos imortais. Aí chega aquele dia final em que a morte vai bater na nossa porta e a gente diz arrependidos, poxa vida, eu não vi os meus filhos crescerem. Poxa vida, eu não vi os primeiros passos dos meus filhos. Eu não ouvi a primeira palavra que o meu filho balbuciou. Eu não tive tempo de brincar com os meus filhos porque eu estava em busca do sucesso. Eu não tive tempo de curtir o meu marido. Eu não tive tempo de curtir a minha esposa porque eu levava trabalho para fazer em casa. Eu não fiz mais amigos porque eu não tinha tempo, porque eu me dedicava só ao trabalho. Eu não cultivei minha vida espiritual por falta de tempo de ir à igreja, por falta de ânimo, pelo cansaço, porque eu também tinha que trabalhar no domingo. Eu não tive tempo de cultivar a minha vida devocional. Há algumas semanas eu conversei com uma pessoa que ela disse assim, ela não acredita em Deus, não acredita em nada e já está com uma certa idade. E ela me falou, poxa vida, Jerusa, eu estou buscando porque a vida é só isso. Eu vou embora, e aí o que é que vai acontecer comigo? E aí eu conversei com ela sobre Deus, sobre a vida espiritual, etc, etc. Mas ela estava em puro desespero. É só isso que existe? Aí eu fiquei pensando, não, existe muita coisa e já existiu para essa pessoa. Só que ela passou pelo caminho e não olhou os detalhes. Ela passou pela vida e não teve olhos novos mesmo no precipício. Você pode dizer assim, eu não vi flores, eu não curti a natureza, porque eu fiquei horas e horas preso no meu trabalho. Às vezes a esposa chega para o marido e diz assim, marido, vamos para o cinema? Ah, não tenho tempo, porque eu tenho que trabalhar. Marido, vamos jantar fora? Não, não posso. Eu trouxe trabalho para casa, porque se eu não levar esse trabalho, amanhã o meu chefe não sei o quê. Os meninos dizem, pai, vamos brincar. Não, não posso, meu filho, porque eu tenho trabalho para entregar. Depois de 21 anos de empresa, a tua empresa te demite, te taca o pontapé e diz, tchau. E aí, teu filho já cresceu, tua mulher já entediou de você, porque você é um saco, porque você nunca quis sair com ela, você não alimentou amor, você não tinha força de fazer sexo, você não tinha força para nada, porque estava na frente daquele computador, trabalhando o chefe, enriquecendo, e você perdendo. É verdade, é ou não é?
E você perdendo a vida. E a vida passa o teu chefe cada dia mais. E que também, coitado, deve ser um infeliz, tem muito dinheiro, mas também não curte, porque a maioria... É verdade, as pessoas muito ricas não têm tempo de curtir a vida porque estão preocupadas com o dinheiro que ele pode perder. Vocês viram como a nossa vida é toda regida pelo ter? É toda regida. E aí você trabalha. Quando você completa... hoje ninguém consegue mais se aposentar com 60 anos, acho que é 70 hoje em dia. Aí quando você completa 70 anos, se aposenta, mas o trabalho foi tudo que você soube viver. Você se aposenta, olha para aquela mulher estranha do seu lado, porque você nunca teve tempo de cultivar o seu relacionamento. Olha para ela e diz assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Os filhos já estão tudo... eu queria dar uma palavra para os filhos, que eu esqueci que está aqui. Chega o dia final do seu pai ou da sua mãe, e você diz, eu queria tanto ter... Não me venham dizer isso no meu funeral, porque eu vivo ameaçando meus filhos, no dia que eu morrer, vocês vão se arrepender. No dia que eu morrer, vocês... Eu não quero ninguém chorando no meu... Não deixe os meus filhos dizerem essa frase. Eu queria tanto ter dito mais para minha mãe, que eu a amava. Hora de dizer, é hoje. Certo? É agora. Quando eu estiver morta, não vou conseguir ouvir ninguém dizer que me ama. Então, se você me ama, me diz logo hoje. Agora, porque não se sabe quando é que eu vou morrer, não é verdade? Aí, eu estava lendo também um artigo sobre o Dia das Mães. Agora vai vir o Dia dos Pais. Tem gente que só... Eu sou a favor desses dias. Mãe, pai, etc. Porque é o único dia que a gente recebe presente dos filhos. Ou o único dia que a gente recebe a visita dos filhos. Se você é um filho ou uma filha que visita o seu pai e sua mãe só uma vez por ano, quando sua mãe estiver naquele caixão e ela vai vir, a morte vai vir para todos, você vai dizer assim, ai mamãe, eu queria tanto ter dito que eu te amava. Comece a dizer agora. E não visite sua mãe uma vez por ano, porque isso não basta. Porque a sua mãe passou a vida inteira, enquanto você crescia, trocando sua fralda, lhe dando de mamar, acordando de madrugada, lhe levando para o médico. Aí os filhos crescem, aí diz, eu vou visitar minha mãe porque hoje é o Dia das Mães. Não, você tem que visitar a sua mãe toda semana, sei lá quanto tempo, também não exagera, porque todo dia, aí você não aguenta. Mas uma vez por ano, tem gente que visita os pais uma vez por ano. Eu acho isso uma tremenda ingratidão. Aí vai vir a morte e você vai dizer, meu Deus, eu não fui visitar minha mãe, eu não fui visitar meu pai, eu não fui visitar meus irmãos. Então, eu não disse eu te amo muitas vezes, minha mulher. Por que eu não disse? Viu, Rick? Tem que dizer todo dia. Ele diz. Não todo dia, vai. Mas, eu queria ter dito mais, eu te amo. A gente só vem com esses lero-lero depois que a pessoa morre, não é? E é isso que esses versículos estão nos dizendo. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Deixe que cada dia cuide de si mesmo. Aí eu vou usar aquela frase, viva o hoje, mas com responsabilidade. Diga que você ama a pessoa que você ama hoje. Reavalie as suas prioridades espirituais. Quanto tempo você gasta na frente da telinha e quanto tempo você gasta alimentando o seu espírito com Deus, orando, lendo a palavra. Quanto tempo você dedica em ir para a sua igreja, ir para a sua comunidade, para você compartilhar, para você abraçar, para você louvar? Quanto tempo? E deixe que cada dia cuide de si mesmo. Amém?